Hello friends, welcome to one more video. This is your teacher Wallace. Bem-vindos amiguinhos a mais um vídeo do professor Wallace. Essa videoaula ela é dedicada a todos os meus aluninhos que estão estudando inglês, que queiram fazer provas, exames internacionais, que estejam aí com dificuldade nesse assunto, que é o Simple Present. Mais um vídeo da série Grammar Box. Este aqui ainda engloba o nível básico, level A1. E esse Simple Present ele está focado em action verbs. Deixei aqui até marcado aqui action verbs, né? As explicações normais que vocês encontram por aí não tem essa parte action verbs, mas eu deixei aqui específico porque aqui não se trata de verb to be. A gente não vai falar de verb to be, ou seja, vocês não vão ver nesse vídeo I am, you are, he is, etc, etc, etc. Então a gente vai focar aqui apenas nos verbos de ação, né? Por isso eu chamo eles de action verbs, porque são verbos de execução, não são verbos de ser ou estar, ok? Então vocês podem utilizar essa videoaula para que vocês possam reforçar o que vocês já sabem um pouquinho do Simple Present, se vocês estão com dúvida aí no curso que vocês estão fazendo nesse assunto, e também para que vocês, quando forem fazer os seus exames internacionais, não caiam em pegadinhas, em erros básicos de alunos brasileiros ou alunos que estudam também da América Latina também, tá bom? Então vamos lá, temos o Simple Present, vamos para a primeira parte aqui, vamos saber o uso do Simple Present. Primeiramente, qual é a função do Simple Present aqui? Use the Simple Present to express habits, routine, things that are generally true, status of life, etc. Então, basicamente, vocês usam o Simple Present, nós utilizamos o Simple Present para expressar hábitos, coisas do dia a dia, rotinas, coisas que são verdade, geralmente são verdade, e status de vida, e etc. Ok? Acho que a explicação mais básica possível para explicar o Simple Present é isso, são coisas cotidianas, rotinas, hábitos, coisas que são verdade. É exatamente isso, ok? E aí, vamos falar aí das formas afirmativa, negativa e interrogativa, também separando assim, como a gente fez também do Present Continuous. Quem assistiu esse vídeo aí sabe como é que é essa fórmula. A gente faz aí o interrogativo do Yes, No Questions, são perguntas sim ou não, e também os WH Questions, perguntas com os WHs, né, What, Where, etc. Porque são duas formas interrogativas distintas aí, para que vocês não se confundam, tá bom? E aí eu coloco as fórmulas para vocês também. Então vamos primeiramente falar da forma afirmativa. Simple Present Affirmative Form. Então vamos aqui aos nossos bloquinhos, né? Basicamente os mais importantes aqui são o Subject and Action Verb, ou seja, vocês utilizam aqui o sujeito e o Action Verb, que é o verbo dado a vocês aqui, e vamos misturar eles com os sujeitos aqui, tá bom? A little coffee. E o que vem depois do action verb? Pode vir um objeto, pode vir lugar, tempo, etc. Tá? Pessoa também. A pessoa pode ser o objeto aqui no caso. Mas basicamente a forma afirmativa ela necessita de um sujeito e um verbo, um sujeito action verb e um action verb, ok? Subject plus action verb. Vamos aos exemplos aqui. Reparem que eu deixei separadinho, destacado aqui o verbo de ação, tá? O fulano, ele vai estar aqui, né? Indicado como I, you, he, she, it, we and they, né? E a conjugação de cada sujeito com o seu action verb. Temos aqui o I live in Brazil, ok? O I com action verb. O verbo principal aqui não muda do base form, a forma base do verbo ele não muda com I, ok? You love me, you subject, love verbo de ação, me objeto, tá vendo que vai variando aqui o uso que a gente coloca depois do action verb. Aqui no primeiro exemplo nós temos Brazil, que é o lugar, preposição e lugar. Aqui o me é um object pronoun, um pronome objeto. Terceiro exemplo aqui, Jennifer, que significa she, por isso coloquei entre parênteses aqui, tá? O Jennifer, quando a gente usa a terceira pessoa do singular, he, she, it,
Muitas das vezes a gente não precisará utilizar o she, pode ser que tenha um nome representando o sujeito, o pronome sujeito aqui, no caso. Jennifer representa she, mas eu coloquei aqui só para enfatizar mesmo, tá? Jennifer gets up at 7 a.m. E a gente vai focar aqui na conjugação especial que tem o he, she e o it, she, he and it, ok? Nas conjugações de he, she and it, na afirmativa, ok? Vejam só, na afirmativa, o Szinho é uma característica predominante em todos os verbos de ação, tá? Todos os verbos de ação na afirmativa para he, she, it terminarão com a letrinha S, ok? Pausa dramática. Café. Então olha só como fica o verbo get, né? Jennifer gets up at 7 a.m. Primeiramente eu vou falar aqui, mostrar para vocês os exemplos, depois eu vou aqui mostrar como acontece, como é que funciona a adição desse Szinho aí no final desses verbos de ação, ok? He studies English on Saturdays, ok? O he aqui é o sujeito, o studies é o verbo de ação. It rains a lot here in January. It rains a lot here in January. It's o sujeito, o verbo de ação, o verbo chover, rain, fica rains. We like pizza. In the last one, my parents, que representa they, olha só, my parents, representa they, work downtown, ok? Coloquei esses nomes substituindo esses pronomes sujeitos propositalmente para que vocês entendam que é muito comum a gente utilizar nomes de pessoas ou qualquer outro sujeito substituindo esses pronomes sujeitos em frases, ok? Então para que vocês não confundam, né? Não confundir my parents com he ou she, ok? E esquecer que Jennifer ou esquecer que o nome de uma pessoa é he or she, ok? Muito bem. Então, como eu já havia mencionado anteriormente, a conjugação especial do he, she e it requer a adição do S em todos os verbos de ação, tá? Mas é só colocar a letrinha S e já acabou? Não exatamente. Para a maioria dos verbos, você adiciona a letrinha S, tá? Para o I, you, we and they, você usa a forma base do verbo, então não há muito o que quebrar a cabeça. É muito mais fácil do que o português. Muito mais fácil do que o português. Ou o espanhol também, né? Porque a conjugação dos verbos em português e espanhol há uma mudança considerável, né? Uma mudança considerável da forma do infinitivo desses verbos, né? A forma base desses verbos para o presente ou qualquer outro tempo verbal. Então, por exemplo, vou pegar o verbo trabalhar do português, né? Você que estão aí em casa trabalhando, fazendo home office, ou vocês que estão estudando aí, vamos lá, work, o verbo trabalhar em português. Se eu pegar o presente simples, né? Até não é presente simples que fala, mas vamos supor que a gente usa aqui o presente simples para o português. Gramática em português para mim é muito complicada. Prefiro a gramática do inglês. Então vamos lá. O verbo trabalhar. Você pegar o trabalhar é o base form, é o infinitivo. Eu pego o trabalhar e coloco os sujeitos aqui antes deles, que é eu trabalho. Se fosse o tu, seria tu trabalhas. Ele, ela trabalha, né? O sujeito ele ou ela. Depois temos o que? Nós, né? Nós trabalhamos, vós trabalheis. Então olha só aqui já encheu uma mãozinha de mudanças do verbo trabalhar. 5 alterações da base do verbo trabalhar quando você aplica os sujeitos na conjugação do presente simples. No português, no espanhol também é assim, galera, porque são línguas latinas e requerem que cada sujeito tenha sua conjugação. Mas no inglês, galera, olha só, o verbo work, o verbo trabalhar, o I, you e we e they, é work também. I work, you work, we work, they work. Não há mudança nem da base dele. Você pega a base, nem a base ele muda para a conjugação. É claro que tem o infinitivo no inglês que é to, a adição do to mais o verbo, to work, to study, etc. Mas o verbo em si ele não muda. Então I work, you work, we work, they work. Certo? E é por isso que a gente fala que é conjugação especial para o he, she, it. Porque precisa ter essa pequena mudança, tá, para os verbos de ação, que é a adição do S na maioria dos verbos de ação. Você acrescenta o Szinho e já era. Ok? Então vamos aí
como é que é essa conjugação do he, she, it, ok? Por exemplo, o verbo work, works. Você acrescenta o Szinho aqui. O verbo get, gets. O verbo walk, walks. O verbo like, likes. Verbos que terminam com Y, tá? Vamos lá, why. Vamos lá tomar um café, pausa dramática. Tá esfriando. Ok. É café, eu juro pra vocês. I swear it. It's coffee. Study. Nós temos o verbo study, temos o verbo cry, temos o verbo play, temos o verbo enjoy. Coloquei 4 verbos aqui, com terminação com Y, com Y. Propositalmente, com características diferentes aqui. Um par aqui de study, cry tem características diferentes do play e do enjoy. Vocês vão entender o porquê. Olha só, esse study e esse cry terminam com Y, correto? Antes do Y, do Y, você tem uma consoante. No study você tem o D e no cry você tem o R, tá? Letra R. Quando você tem esse encontro aqui, quando você tem esse Y e outra consoante antes, vocês irão eliminar a letra Y, eliminar, tá? Elimine a letra Y, acrescenta IES, I-E-S. Ok? Então o study vai mudar para studies e o cry vai para cries. Study and studies. I study, you study, he, she studies. Ok? I cry, you cry, we cry, they cry, he, she cries. Ok? E por que não acontece, e por que isso não acontece com play e enjoy que terminam com Y também? Vou dar aí uns segundos para vocês pensarem, ver se fica óbvio isso aí. Enquanto isso, pausa dramática, coffee. Ok, acabou, porque esfriou também. Damn. Temos o play e o enjoy. O play e o enjoy tem o Y, correto, temos o Y. Porém, antes dele, aqui do Y, você tem também uma vogal, tá? Play, enjoy. Aqui no play você tem o A. Aqui no enjoy você tem o O. Logo, você não precisa fazer essa regrinha de eliminar o Y, tá? É uma regrinha que vocês podem pensar aí, é que é mais ou menos um jogo de equilíbrio entre consoantes e vogais, tá? Aqui eu não eliminaria o Y, porque eu tenho uma vogal aqui, o A, e se eu colocasse IS, ficaria 3 vogais numa palavra só em inglês, o que não é muito comum, tá? Então tem que ter esse equilíbrio de consoantes e vogais. Então quando você tem um Y, e antes do Y não é uma consoante, não precisa fazer a regrinha do eliminar o Y e colocar o IS. Você simplesmente coloca o S e já era. Play, plays. Enjoy, enjoys. Ok? É isso. E aqui para verbos que terminam com CH, SH, você adiciona ES. Tá? ES. Por quê? Para que também tenha esse equilíbrio de vogais e consoantes, não fiquem muitas vogais e consoantes juntas e muitas vogais juntas também. Nesse caso aqui, muitas consoantes juntas ao mesmo tempo, ok? Então, quando você tem CH, SH, SH, você acrescenta o ES. Por exemplo, watch, watches. Assistir, assistir, ok? I watch, you watch, we watch, they watch. He, she watches. Wash, que é lavar, né? Ou wash. I wash, you wash, we wash, they watch, wash. He, she washes. Ok? ES. E, né, não poderia deixar de mencionar, obviamente, importantíssimo, os 3 verbos irregulares, que não é apenas acrescentar o S e ES, simplesmente eles têm a sua forma individual aí, tá? Embora apresentem características desse ES aqui, tá? O verbo go, ele se transforma em goes. Repeat, guys. Goes. O verbo do se transforma em does. O verbo have se transforma em has. Alright? I go, you go, we go, they go. He goes. She goes. It goes. I do, you do, we do, they do. They do. He does. She does. It does. You have, I have, you have, we have, they have. She has. He has, it has. Ok? Então é isso, galerinha. A conjugação especial aqui vai para o he, she, it.
Ainda assim, é muito mais fácil do que a conjugação de inglês, do português e do espanhol, ok? Fique com isso na cabeça. É basicamente pegar a base, ok? A forma base do verbo e aplicar nos sujeitos aqui e dançou. E aí você tem que prestar atenção no he, she, it, com esses pequenos detalhezinhos aqui, ok? Pequenos detalhes. So, repeat here with me, please. I live in Brazil. You love me. Jennifer gets up at 7 a.m. He studies English on Saturday. It rains a lot here in January. We like pizza. My parents that work downtown. Ok? Vamos para a forma negativa. Para a forma negativa, utilizamos os auxiliares don't or doesn't. O don't representa aí o do not, que é a contração do not. O doesn't representa aí o does com o not. Não coloquei aqui porque é meio que óbvio aqui, ok? Então olha só. A fórmula do negativa é, você precisa do sujeito, fulano, subject, precisa do don't or doesn't, dependendo do sujeito, tá? Um ou outro. O verbo de ação, objeto, place, time, etc. O que vier depois, aí depende do contexto. A forma negativa e a forma interrogativa são ainda mais fáceis ainda do que a forma afirmativa, ok? Por que são mais fáceis? Porque você não precisa mudar o verbo de ação, ou seja, não se conjuga verbos na negativa. De novo, não se conjuga verbos na negativa, ok? Ou seja, o que vocês colocarem depois do don't ou depois do doesn't permanece da forma base dele. Então vamos aos exemplos. Aí tem que saber exatamente quais as combinações do don't e do doesn't, tá? O don't aqui, I don't live in Argentina. I don't live in Argentina. Ok, I don't live in Argentina. O I é o sujeito, o don't que combina com I, sempre o don't combinando com I don't. O verbo live, morar, viver, é o verbo de ação. O resto é objeto, não é muito importante, mas porém, o contexto aqui, o lugar, né, onde você mora. I don't live in Argentina. O I combina com don't. Beleza, lembre-se disso, don't combina com I. You don't love me. You don't love me. Você não me ama. O you com o sujeito. O don't, que é o nosso auxiliar. Don't combina com you. O verbo love, o verbo de ação. Me, o objeto aqui. Porém, vamos nos focar o que vem esses três caras aqui, tá? Esses três bloquinhos são o que importam, ok? Jennifer. Oh, Jennifer. Jennifer doesn't get up at 7 a.m. Now, Jennifer representa she. Né? Então, o doesn't, conjugação especial para Jennifer. Vamos adiantar, spoiler, para he, she, it, o uso do doesn't. A gente usa o doesn't para esses três especiais. He, she and it, vamos utilizar o doesn't. E aí é o seguinte, se você usa o doesn't, você não precisa conjugar o verbo get. Você se lembra da conjugação da primeira parte do afirmativo? Estava gets, porque estava na afirmativa. Precisava colocar o Szinho. Quando você tem negativa, não precisa conjugar o verbo. Ou seja, Jennifer doesn't get up at 7 a.m. He doesn't study Spanish on Saturdays. E olha só, o doesn't permite que o study fique normal, que não fique studies. Não cometam essa gafe de colocar o doesn't e a conjugação do verbo, ok? It doesn't rain much here in July, ok? It doesn't rain much here in July. Não chove tanto aqui em julho, ok? Alright? And we don't like broccoli. My parents, representando o they, don't work on weekends. Ok? Então, para o he, she, it, nós utilizamos o doesn't. E para todo o resto, a gente usa o don't. E o que vier depois do don't e doesn't não muda, não se cambia por nada. Ok? Não muda. Utilizamos o auxiliar e o verbo de ação. Muito mais fácil, ok? E é isso. Let's go to the interrogative form. Forma interrogativa primeiro com yes, no questions. São perguntas de sim ou não. Ou seja, se você começa a pergunta utilizando o auxiliar, que é um desses caras aqui, é o do or does, sua resposta será yes or no, ok? Então, olha só. Auxiliar também. Então, esses caras aqui no começo são verbos auxiliares. Do or does. Do or does. Significa que eles auxiliam o verbo também. Ou seja, aqui na forma interrogativa,
também não se conjuga verbo, porque você já tem um auxiliar, do or does. Você também não se traduz esse do or does, ele está ali só para indicar, ok? Se você fosse aqui entender o papel do do does aqui nessa fórmula, do interrogative form, seria mais para dizer, indicar que isso é uma pergunta, tá? E essa pergunta pertence ao simple present, ok? E essa pergunta, ela é de sim ou não. Então, o do, does são placas de aviso pra gente, ok? É como se fosse o ponto de interrogação invertido do espanhol. Ou seja, você já sabe que é uma pergunta, você já pode aplicar a entonação nela no começo da pergunta. Então, o do or does, aí continua aqui o sujeito, a gente faz a inversão, ok? Do or does, depois você tem o sujeito, depois você tem o verbo de ação. For example, do you live in São Paulo? Do you live in São Paulo? Se você tem o do you na pergunta, esse you é singular, a resposta é yes I do, no I don't. São respostas curtas. Yes I do or no I don't. Do I need a pen? Quando você inverte, ao invés de usar o you, você usa o I, você responde com o you. Essa é a troca. O you e o I sempre trocam nas perguntas e respostas, ok? Do I need a pen? Yes, you do. No, you don't. Ok? E, obviamente, os especiais he, she, ok? Or she, he and it. A gente usa o auxiliar especial does. Does Jennifer get up at 8 a.m.? Ok? Yes, she does. No, she doesn't. Resposta curta. Does he study Spanish on Saturdays? Yes, he does. No, he doesn't. Does it snow in Real? Neva no Rio de Janeiro? No, it doesn't. Vamos supor. Yes, it does. Obviamente não é. É só um modelinho de resposta afirmativa, ok? Ok? Yes, it does. No, it doesn't. Talvez numa próxima era do gelo possa nevar, mas agora não, ok? Yes, it does. No, it doesn't. Do we need any eggs? Precisamos de ovos? Yes, we do. No, we don't. Aqui, eu poderia abrir um parêntese que esse we também pode ser resposta com you, tá? Isso pode ser resposta de you com plural. Aqui a gente responde com we porque é uma pergunta feita em grupo, aí nós precisamos de ovos? Se alguém do grupo falar que sim, é we. Se for uma pessoa que está fora desse grupo de pergunta, pode ser you, sim, vocês precisam, tá? Mas aqui eu deixei o we para não bagunçar um pouquinho a cabeça de vocês. No contexto geral, vocês vão entender quando utilizar o we ao you, ok? E aqui a última parte, do your parents work downtown? Esse your parents aqui representa o they. Veja que nessa última parte eu não precisei colocar entre parênteses porque já foi explicado que nomes de pessoas ou pessoas representam esses sujeitos aí. Terceira pessoa do singular ou plural, às vezes estão trocadas representando esses sujeitos aí. O nome de uma pessoa pode ser he, pode ser she, ou o nome de pessoas pode ser they, ok? Do your parents work downtown? Yes, they do. No, they don't, ok? Então, começou a pergunta com um desses caras aqui, do or does, é a resposta de yes, no question, é a resposta de sim ou não, ok? Good. E a outra forma interrogativa são com perguntas específicas utilizando os WH questions, ok? Antes do does, você está vendo que a gente está adicionando uma coisa antes, né? Ok? Adicionou mais um bloquinho antes dos auxiliares. Do e does, a gente acrescenta o WH question, ok? Então é WH question mais um auxiliar, seja ele do ou does, sujeito e verbo de ação, tá? Então vamos aos exemplos. What do you usually do on weekends? What do you usually do on weekends? O que você geralmente faz? Normalmente faz aos finais de semana. I usually go to the movies. Eu geralmente vou ao cinema. I usually go to the movies. Where do you live? I live in São Paulo. Também na interrogativa, mais uma vez, vamos salientar mais uma vez, também com WH question, você não conjuga o verbo principal, o action verb, porque você já tem um auxiliar na pergunta, ok? Então não se conjuga verbo interrogativa, ok? Where do you live? I live in São Paulo. Who does Jennifer study with? O who, esse with é com quem, né? Com quem? Who does Jennifer study with? She studies with her friends. Na resposta afirmativa, aí se conjuga assim o verbo porque é afirmativa, obviamente, ok? When does he play soccer? Quando ele joga futebol, he plays soccer on weekends. How often? Pergunta de frequência, né? A frequência de uma atividade.
How often do you go shopping? We go shopping on Sundays. Okay? And why do they get up so early? Perguntamos com why, com because. They get up so early because they work at a hospital. Ok? Very good. E finalizamos aqui a explicação do Simple Present. Vamos para o exercício utilizando o site examenglish.com. Lembrando que esse site aqui você pode praticar testes, exames internacionais de Cambridge, usar alguns testes de gramática aqui também, estudar gramática separadamente, com alguns tópicos aqui. E aí eu vou pegando aqui, tem aqui o Show Explanation, se vocês quiserem também, tudo em inglês, bonitinho. Eu vou fazendo aqui as perguntas para vocês e explicando por que é um, por que é outro, também treinando aí o conhecimento que vocês pegaram nessa videoaula, ok? Então vamos lá. Primeiro aqui, number one, where... Deixa eu tentar aumentar um pouquinho, que tá bem pequeno. Peraí, deixa eu dar um zoom, garotinho. Agora eu não enxergo nada. Agora sim. Aê, muito bom. Muito bom. Where can you write lives? Onde a gente pode acrescentar o lives aqui? Aqui no my aunt, no Alice and Emma ou no I? O lives é uma afirmativa, um verbo conjugado com Szinho. Se vocês quiserem responder, respondam mentalmente. Se quiserem pausar, respondam aqui, ok? E o lives vai aqui no he ou no she. Não tem o he e o she aqui exatamente, mas tem um sujeito que representa o he e o she, que é o aunt. E representa she, que é a tia. Ou seja, a gente acrescentaria aqui no my aunt lives in Scotland. Ok? Minha tia mora ou vive na Escócia. Don't. Okay? Auxiliar negativo, onde ele se encaixa? No I, no you, no we e no they. Neste caso aqui não se encaixa com it, não se encaixa com Paul, se encaixa com I. I don't have a car. Ok? Se eu estiver fazendo muito rápido, vocês podem pausar antes de eu dar a resposta, ok? Para vocês treinarem aí, vocês possam copiar essas perguntas e treinarem aí em casa, ok? Number 3. Which word goes in the space? E aí, com que a gente completa esta sentença aqui? You live near here. Temos as opções are, temos a opção does, temos a opção do. É uma pergunta, se é uma pergunta, nós precisamos do auxiliar, que está faltando aqui nessa pergunta, né? Does or do or does. Para o you, a única combinação possível é do. Viu? You, lasco do, ok? Mete o do aí, que não tem erro. Importa que venha depois o you sempre casa com do, ok? Do you. 4. Which sentence is correct? Qual dessas sentenças está correta? Maria has a brown dog. Tom goes to work on Sundays. My parents does the shopping on Saturdays. Qual dessas está correta? E aí, vou deixar vocês pensarem um pouquinho aqui. Vamos por eliminação. Pensaram, pausaram, escolheram. Vamos eliminar essa primeira. Por que não pode ser essa primeira, meus amiguinhos? Porque o Maria é she, certo? Representa o she. E para o verbo have, o verbo irregular, o have se transforma em has. Não existe haves, certo? Está incorreta. Vou eliminar as duas incorretas mesmo, ok? Já vamos, o que também proporciona aí a resposta correta ao mesmo tempo. Não pode ser essa aqui também, porque my parents representa they, e a conjugação de they é normal, não é especial, não utiliza o does, tá? Does seria para he, she. He, she não é o caso de my parents é they, ou seja, esta última e esta primeira estão incorretas. A única que está certa aqui, obviamente, é a B. Tom goes to work on Sundays. O Tom representa o he, o verbo go, né? O go que tem a conjugação especial, irregular. Go vai para goes, para he, she, it. Então é he, ou seja, essa é a sentença correta, a letra B. Okay? Number 5. Which is the correct answer to this question? Qual seria a resposta correta para essa pergunta? Ok? Does your sister work here? É uma pergunta de sim ou não, yeah? Todas elas têm yes or no. Ok. Agora vê o contexto. Does your sister work here? E aí, galerinha, qual que é? Qual que vocês acham que é? Já dei tempo para vocês pensarem, para vocês pausarem, para vocês escolherem. Agora vamos checar. Your sister representa she.
E é por isso que a pergunta começa com does. Tem que ter does também na resposta. O does or doesn't como resposta curta, de sim ou não. Não pode ser a number one e não pode ser a number two, porque não tem esses atributos, não tem essas características. Ou seja, só pode ser a letra C, no she doesn't, resposta curta para negativa. Next one, number 6. Aí nós temos que conjugar o verbo, né? Ou não, dependendo se for afirmativa ou negativa. Aqui nós temos o verbo have e o tom. O tom, de novo. Afirmativa para o have, para o tom. Tom representa o he, ou seja, Tom has. Alright? Tom has a new car. Beleza? E aqui, not. Se temos o not aqui, vai ser negativa a frase de baixo. E aí, o que vocês acham que é? Já checaram? Vamos à resposta. My brother representa he, como subject, como sujeito. E para he, a gente tem aí as conjugações especiais. Sejam ela afirmativa, seja ela negativa ou afirmativa, ok? Então vamos lá. My brother é negativa, então é doesn't. Yeah? My brother doesn't know. O verbo know não precisa ser mudado porque você já tem o doesn't aqui. My brother doesn't know about the party. Yeah. Watch. Verbo watch. E aí, galerinha, como é que vai ficar essa conjugação do verbo watch? My dad. Pausaram, checaram, já responderam. Vamos então à conjugação do watch. O my dad, que é o meu pai, representa o he nessa frase aqui, ou seja, o verbo watch precisará ser alterado, né? Qual que é a regrinha para verbos que terminam com CH? A gente acrescenta o ES, watches, porque é afirmativa. My dad watches TV every evening. Ok? 9. O verbo live. Analisem, pausem, se vocês quiserem, respondam e vamos à checagem. O verbo é live, a frase que está aqui embaixo é uma interrogativa, logo, se é uma interrogativa, não precisa nem pensar muito, é só copiar, porque a base do verbo não muda em perguntas. So, do you live near here? Ok? E number 10, finalmente temos o último aqui. What time does Jason patati patatá work? Pensaram, checaram, anotaram, vamos corrigir então, vamos checar a última atividade desse questionário. What time does Jason? Se é pergunta, mais uma vez, não precisa nem pensar, coloca a forma base do verbo, que é start, e já era, e é o final. Start, ok? Por que não preciso mudar com Jason? Porque já tem o does aqui, logo o verbo start continua normal, e é isso, ok? E é isso. Então, galerinha, essa foi a videoaula do Grammar Box, falando um pouquinho do Simple Present, esmiuçando o Simple Present, falando de suas formas afirmativas, negativas, interrogativas, ok? Lembre-se, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Se vocês puderem curtir, compartilhar com seus amiguinhos que estão estudando inglês, façam isso, please do it. Mais para frente vocês terão vários outros vídeos de Grammar Box, desde conteúdos do nível básico até o avançado. Eu vou fazer aqui um repertório um pouquinho mais, né, rico em gramática, primeiramente, para depois abordar outros conteúdos, seja eles de pronúncia, seja eles de speaking, reading, listening, todos os outros aspectos, outras habilidades também. Não deixe de seguir o canal também. Espero vocês na próxima, ok? I see you again next video class. Thank you and bye.